Oi gente, eu sou a Lara, eu vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês e o tema desse vídeo é sobre dicas de estudo. Eu vim trazer duas dicas de como vocês podem se organizar nos seus estudos, principalmente se vocês estiverem fazendo exercícios simulados e provas antigas do Enem. Então a primeira dica que eu vou trazer para vocês é essa cartilha de acompanhamento, que é como eu chamei ela. Eu decorei aqui tudo na frente, né, para poder facilitar os meus estudos, na verdade, para ser mais feliz. Então, a primeira coisa que você deve fazer antes de começar a estudar para o Enem é definir aonde você quer chegar, ou seja, escolher um curso superior. Porque não tem como, né, você definir um plano de estudos se você não sabe aonde você quer chegar. Porque para cada objetivo tem um caminho, então você precisa escolher aonde você quer chegar para poder a gente traçar o seu caminho até lá. Então, por exemplo, se eu escolher a área da saúde é uma nota diferente se eu escolher uma área de humanos, por exemplo, se eu escolher direito ou enfermagem, por exemplo, são áreas totalmente diferentes, com notas diferentes e com pesos diferentes nas matérias. Então, para enfermagem eu preciso estudar mais o quê? Mais linguagens, mais natureza, matemática. E na de humanas eu preciso estudar mais humanas, mais linguagens, matemática. Então, cada um tem o seu peso diferente. Então, você precisa definir primeiro qual o curso superior que você quer, ou pelo menos definir qual área você quer. Se você quer da área da saúde, se você quer a área das exatas ou das humanas. Então, você definindo isso, você vai começar o seu plano de estudo. Quando você pega, por exemplo, o curso de enfermagem, que é o curso que eu tenho mais afinidade, que são os cursos da área da saúde, a gente vai ter peso aonde? Na linguagens, na matemática e natureza. São os três maiores pesos. Humanos com peso 2 e redação com peso 3, são os menores pesos. Então, os meus estudos vão ser focados basicamente em quê? Em biologia, química e física, linguagem, interpretação de texto, né? Ou gramática, e na matemática. Então, como é que funciona essa cartilha? Essa cartilha é para exercícios, ou seja, você vai fazer os seus simulados, suas provas antigas do Enem aí, da vida, e vai anotar tudo, toda a sua pontuação aqui nessa cartilha. Mas primeiro você vai definir uma meta. Que meta é essa? Você vai ver primeiro, vai estudar todo o seu curso. Você vai acompanhar, você vai procurar saber quais são os pesos do seu curso, quais são as matérias que mais pesam para o seu curso. Você vai ver as notas de corte dos anos anteriores, né? Para você ter uma ideia de quanto você precisa tirar. Não necessariamente você precisa tirar aquela nota de corte. O ideal é que você tire uma nota aproximada ou até superior a ela, para não ter dúvida que a vaga vai ser sua. Então, a partir disso, você sabendo a nota que você tem que tirar, você sabe quantas questões você tem que acertar. O ideal não é você acertar a quantidade de questões estipuladas. Aqui a gente vai estipular a quantidade de questões que você tem que acertar para alcançar uma determinada nota para você ter chances de entrar na universidade. Então, funciona assim. Eu tenho um site, vou deixar o site dele aqui embaixo, que ele é um simulador da nota do Enem. Ele é um simulador, então ele não dá a nota exata, ele dá uma nota aproximada. Mas é bem próximo do que você pode tirar no Enem. Se você tira 30 em matemática, vai ser diferente de você tirar 30 em linguagens ou acertar 30 em humanas. É tudo diferente por causa do TRI. Então a gente tem que focar aqui no negócio. Então, a cada exercício que você for fazendo, cada prova antiga do Enem que você for respondendo, você pega os seus acertos, coloca nesse site, nos lugares indicados e calcula a sua nota que você provavelmente tiraria se você estivesse ali, né, fazendo o Enem de fato valendo. E aí, o que acontece? A gente vai definir metas para isso, depois que você fizer. Geralmente, quem quer área de saúde, eu vou arriscar que eu vou usar como exemplo o curso de medicina, porque eu estou mais familiarizado com... Eu vou usar aqui o curso de medicina como exemplo, porque é o curso que eu tenho mais afinidade para poder falar. Que são os cursos da área de saúde, então eu tenho mais afinidade para falar. O curso de medicina, você tem que tirar uma base, no mínimo, para cada área do conhecimento, 30 para matemática,
35 para natureza, 35 para linguagens, 30 em humanas e redação é indiferente. Você pode tirar de 960, que é o mínimo, né, até 980, ou até 1000. Né? O mínimo seria 960. Ou até 920, por exemplo. Redação não conta tanto porque o peso é 3. Não quer dizer que você não tem que fazer uma boa redação, né? Que é o ponto que eu quero chegar. Quando você estabelece uma nota mínima, né, uma quantidade de questões mínima que você tem que acertar, não necessariamente você tem que acertar só aquelas questões. Eu tenho que acertar 30 questões de matemática no mínimo para poder conseguir uma boa nota. Você não tem que ir lá na prova e tentar acertar só 30 questões. Você tem que acertar todas as 45. As 30 questões mínimas que você tem que acertar são mínimas, então é ali o ponto de partida que você tem que acertar. Então, dali para cima é que você tem que acertar e não dali para baixo. Então, esse é o ponto. Então, quando você definir quantas questões você tem que acertar para poder alcançar a nota que você quer, então é a partir dali para cima que você tem que acertar e não dali para baixo, ou só o limite, não só o mínimo, dali para cima. Porque o objetivo aqui é alcançar a maior nota e não ficar na média, né? Porque a média, ela pode, ou você pode passar ou você pode sair. Então, o ideal aqui é que você atinja uma nota muito maior. Então, o que acontece? Eu defini aqui no meu planozinho as minhas metas. Todas as questões, a quantidade de questões que eu tenho que acertar para poder conseguir a nota que eu quero. Então, por exemplo, aqui, eu tenho matemática, eu tenho que acertar no mínimo 30 questões. Tem peso 4. Eu posso acertar 35, eu posso acertar 40, eu posso acertar 45, vai ser perfeito pra mim. Mas o mínimo é 30, porque eu vou ficar com a nota aí em torno de 810, 820 por aí. Então é o mínimo que eu posso tirar. Natureza, por obrigação, eu tenho que tirar 35 para mais. Quanto mais, melhor, porque 35 ainda eu fico com uma nota muito baixa, que é 700 e pouco. E como o peso dela é 5, eu tenho que tirar maior nota nessa área aqui. Linguagens também tem o maior peso, que é o peso 5. Então, eu tenho por obrigação acertar 35 questões ou mais. Quanto mais, melhor, porque linguagens é uma área incerta, né? Você acerta 35 questões, mas você pode tirar 600 pontos, né? Ou às vezes você acerta 35, você pode tirar 700 ou mais. É muito difícil você chegar em 800, quem chegar aí, por favor, me ajude também a chegar em 800, que tá difícil aqui o negócio. Humanas, eu tenho um peso 2 em humanas, então pra mim é indiferente humanas, eu posso acertar 25, eu posso acertar 30. Eu botei meta como 30, porque já cheguei na meta 30, né? Então, 30 pra minha nota boa vai ficar em torno de 700 e pouco, não sei se chega a 800, vou calcular ainda porque esse simulado é recente que eu fiz. Então, eu vou ainda especular quanto é que eu tiraria se eu acertasse 30 questões de humanas. Mas eu botei mesmo porque eu queria tentar tirar essa nota. Eu acho que eu tenho capacidade de acertar 30 questões de humano, é possível, né? E aí eu botei mais por isso, mas não conta tanto no meu curso porque o peso é 2. Seria mais para aumentar aí a média da nota. Redação, no mínimo, eu teria que tirar 960, porque o peso dela é 3. A redação, ela também não influencia tanto a minha nota quando eu calcular ela no final, na minha nota média. Ela tem um peso 3. Então, só agregaria, na verdade, para poder aumentar a média dela e tornar ela muito maior. Agora vamos para o que interessa, né? Olha o que eu fiz aqui. Eu dividi aqui, ó, o ano, né? E aqui, ó, as 4 áreas do conhecimento da prova do Enem, né? Então, o ano, o que é esse ano? É o ano da prova que eu fiz. Então, já fiz todas essas provas aqui, passadas, né? Fiz de 2012, fiz de 2012 PPL, 2013 PPL, 2020 digital, 2020 PPL, 2019 PPL. Então, eu fiz todas essas provas aqui. E o que acontece? A cada questão que eu vou acertando, eu vou colocando aqui a pontuação total que eu acertei. Então, na prova de 2012, eu acertei 23 questões de linguagem, eu acertei 27 questões de humanas, 27 de matemática e 21 de natureza. E aí, foi o que aconteceu? Eu vou marcando aqui de rosa e negrito as
os acertos das questões mais próximas do meu objetivo. Então, você vê que tem 27 aqui em humanas. Por quê? Porque meu objetivo aqui é tirar 30. Então, você vê aqui, ó, 29 natureza, porque meu objetivo é acertar 35. Eu ainda não cheguei em mais de 29 natureza, meu Deus, que matéria horrorosa. Então, você vê aqui que eu vou alcançando os meus objetivos de pouquinho. Por exemplo, aqui que eu tô fazendo agora, é a PPL de 2019, né? Então, eu acertei 34 questões de linguagens. Eu já aumentei aqui, ó, das provas antigas que eu fiz, né? Foi a que eu mais acertei. Então, a minha meta é quanto? 35. Então, quase que eu chego lá. Isso aqui serve para você ver onde você tem que focar mais e onde você tem que só manter o seu foco. Então, por exemplo, linguagens, eu tô acertando muito mais agora do que antes eu acertava. Então, linguagens, eu tenho que manter esse ritmo. Já a natureza, por exemplo, eu tenho que aumentar esse ritmo, tenho que estudar muito mais e fazer muito mais questões para poder alcançar o meu objetivo. Igualmente, matemática. Matemática, eu tenho pingados de acertos. Então, é isso que esse plano, ele vai fazer por você. Ele vai te ajudar a ver como está o seu desenvolvimento ao longo dos seus estudos, né? Fazer questões é super importante por causa disso. Você consegue ver na prática como você está se saindo, né? Você só estudar, você só fazer resumo, isso não vai te praticamente fazer sair do lugar. O que vai te fazer sair do lugar é você ter o conteúdo na sua mente e também ter a prática nas mãos, né? Para você ter estratégia de questões, você saber por onde começar, você saber por onde ler a questão, né? Que é sempre pelo enunciado. Apesar de eu nunca fazer isso, eu sempre começo pelo texto, por qualquer coisa que esteja lá na questão. Porque eu já treinei assim, então isso me ajuda mais do que seguir o método dos outros, né, que eles dizem, para poder começar pelo enunciado. Então você tem que ver, além disso, o que se encaixa para você. A gente vai para a segunda dica de hoje, que também envolve estudos, né, e resolver questões, porque aqui é o seu carnê do erro. Vou chamar ele assim agora. O seu carnê do erro. O pessoal costuma chamar de flashcards, mas o meu ficou desse jeito, um grama, parece um carnê de pagamento. O que você vai colocar nele? A cada questão que você for errando, você anota aqui. Você anota o assunto do erro da questão, o assunto da questão. Você anota por que você errou. Você anota, por exemplo, um resuminho do que você precisaria saber para poder acertar essa questão. E aí fica assim. E aí, as questões do Enem, elas sempre se repetem. Então, é provavelmente que se você errou uma questão aqui na prova de 2012, que é lá de humanas, é provável que em 2019 vai cair uma parecida. Então, as questões são muito parecidas, porque não tem como o Enem ficar inventando assunto o ano inteiro, porque são os mesmos assuntos todos os anos, né? Só muda as estratégias das questões. Então, você vai colocando aqui, ó, os seus erros, né? E você pode anotar também a frequência com que você erra essas questões, né? Para poder você ver aonde você tem que focar mais. Às vezes você erra uma questão de cálculo porque você não prestou atenção numa informação que tinha lá para você somar com outro número. Mas você poderia acertar essa questão se não fosse isso. Porque você sabe do assunto, você sabe a fórmula que tem que usar, você sabe o processo do cálculo. Então, você errou essa questão basicamente porque você não prestou atenção. Então, isso você tem que anotar aqui nesse caderninho. Porque aí, na próxima vez que você for fazer uma questão, você vai se atentar, né, a olhar melhor, você vai procurar as informações e vai separar elas num lugar. Então, isso te ajuda a ver onde você está errando e o que você pode fazer para melhorar e acertar mais questões. Então, aqui outro exemplo, que são movimentos ondulatórios, que eu erro essa questão bastante. E aí eu coloquei um pequeno resumo, coloquei, né, refração, difração, reflexão, que são os movimentos ondulatórios. E aí coloquei aqui um pequeno resuminho. Para quando eu estiver perto dessa questão, né, se eu tiver alguma dúvida, se eu errar, né, eu já vejo ali e já começo a mentalizar na minha cabeça
os tipos de ondas e os movimentos das ondas. Fica mais fácil, né, do que você estudar o assunto inteiro, porque você errou uma questão. Então, você foca diretamente no seu erro por aqui, né? Você vê, eu errei movimentos ondulatórios. Deixa eu ir lá no meu carnê do erro, ver o que são esses movimentos ondulatórios. Aí você vai ver aqui, né, os conceitozinhos, e você vai, olha, era isso, né? Não é isso aqui. Então, você vai, né, aí contabilizando os seus erros. Isso é muito bom, isso vai te ajudar bastante a deixar de errar questões e acertar as questões. Você vai prestar muito mais atenção e vai guardar o conhecimento que você adquiriu na sua cabecinha. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos para todos vocês. E se você tem mais alguma dica, aqui você coloca nos comentários para ajudar outros colegas que vão passar por aqui, né? E também me ajudar, que eu também preciso de dicas de estudos também, né? Um beijo e tchau!